Relatos de viagem, sejam de turismo ou de trabalho em outro país, são narrativas até pouco tempo assinadas quase que exclusivamente por homens. O livro Queria Ter Ficado Mais, da editora Lote 42, subverte essa lógica com histórias escritas por 12 autoras que estiveram em cidades de cartão postal, como Paris, até em áreas de conflito, como Israel e Cisjordânia. Cada episódio vem dentro de um envelope ilustrado em aquarela, como se fosse uma carta enviada de longe. Nos últimos 6 anos, minha relação com Buenos Aires foi mudando em forma e intensidade até culminar no que a cidade representa para mim atualmente. É um lugar onde me sinto simultaneamente autóctona, nativa e turista. A ideia surgiu de uma conversa lá atrás, há muito tempo, em que a gente estava lembrando de algumas histórias de viagens que a gente já conhecia. E pegamos essas histórias e falamos, bom, por que a gente não faz um livro juntando histórias de viagens? E não um livro turístico, assim, apresentando os lugares de um jeito meio frio, mas sim que os lugares fossem se revelando conforme avançassem as histórias. Então fizemos esse convite a 12 autoras e as 12 autoras aceitaram. O título faz muito sentido dentro da minha experiência, porque eu podia ter ficado mais um pouco. Eu me propus ir para Nova York meio que para experimentar vidas novas. Eu trabalhava com jornalismo, já trabalhava em jornal, mas queria outras coisas e me permiti viver algumas coisas meio que na paralela, embora as coisas relacionadas ao jornalismo também tenham dado certo. O que é a experiência de morar fora, se não o todo dia? A rotina que se cria, o gosto por aquele pão, aquele leite, o cheiro daquela rua e a vassoura encostada na porta daquele prédio. O cartão postal que ficou na memória não tem a Estátua da Liberdade em primeiro plano, fechado o tempo todo em que estive por lá. Nem Nova York vista do alto do Empire State. Eu sempre escrevi sobre áreas de conflito, sobre o Oriente Médio, mas sempre, a maioria das entrevistas eu fazia por telefone, né? Então só de ir para lá já foi uma experiência completamente diferente e vivenciar essas histórias muito de perto, para mim, foi algo que mudou a minha vida. E aí no livro eu pude trazer tudo isso em primeira pessoa e até contando como que foi, desde a sugestão de pauta, como que surgiu toda essa ideia e como que foi a cada dia com as minhas emoções mesmo, o que eu senti. Foi muito legal, assim, trazer de volta essa experiência. Israelenses e palestinos demonstravam muita vontade de compartilhar sua opinião sobre o conflito. Os mais humildes achavam, inclusive, que eu poderia solucionar ao menos parte de seus problemas ao divulgar a história de suas famílias, tantas vezes injustiçadas e raivosas. Da minha parte, buscava apenas cumprir meu papel de jornalista, engolia em seco e registrava os relatos e detalhes históricos que pudessem ajudar os brasileiros a entender um pouco mais sobre esse conflito tão distante da nossa realidade. Essa viagem foi minha primeira viagem para o exterior, então revisitar essas histórias que aconteceram, eu realmente revivi tudo o que tinha passado, tanto lá em Barcelona quanto nos outros lugares que eu fui. Mas eu fiquei surpresa que muita coisa ainda estava na minha cabeça. Mesmo tendo passado tanto tempo, não tanto, mas alguns anos, muita coisa ainda estava na minha cabeça. Então foi gostosa a sensação. Ainda sentados no delicado jardim, ele tirou da mochila um vidrinho transparente que parecia de perfume. Ao abrir o frasco quase cheio, me disse que era um licor de frutas. Você precisa experimentar. Achei numa loja que fazia bebidas diferentes. Nunca senti um gosto assim. Por um instante, e pela primeira vez, temi aquele ser ruivo. Cada capítulo vem dentro de um envelope ilustrado pela Eva Oviedo. Então a ideia é que o leitor leia esses capítulos como se fossem cartas vindo de longe. As autoras fugiram muito do turístico, do ponto turístico óbvio. Então era natural que a ilustração também fugisse do óbvio, do lugar onde todo mundo vai conhecer. Elas vão conhecer lugares diferentes. E elas têm anotações, têm desenhos, assim, eu fui marcando a história mesmo que elas viveram lá. Eu queria que parecesse um pouco como se o caderninho fosse delas. A gente queria reunir essas impressões, né, femininas nessas viagens, né? Como que é viajar através dos olhos, das palavras de uma mulher. É algo que não é comum, não tem livros de viagens que reúnam esses relatos
porque tem uma maneira, acho que diferente, assim, sensível e de um olhar completamente diferente para as situações. Cada uma trouxe uma vivência muito particular e bonita, assim. Essa vontade de olhar o outro com interesse também é muito marcante para a mulher. A mulher gosta de olhar com interesse para o outro. Tem personagem demais nas histórias todas, né? Todo mundo tem o que dizer. A gente descobre o que ouvir das pessoas. Então, isso também é particular de mulheres. Bebo ou não? E se ele colocou algo no vidro? Estou aqui, num jardim fechado, em que poucas pessoas entram. Até que, por uma confiança sem fundamento, beirando a irresponsabilidade, resolvi provar.